Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, aqueles que nos assistem pela TV Sinal. Hoje, dia 11 de setembro, é um dia que nós temos uma série de acontecimentos e que dois deles marcaram a América Latina e marcaram o mundo todo. O golpe de Estado no Chile, 11 de setembro de 1973, quando Pinochet bombardeou o Palácio La Moneda e derrubou o governo democraticamente eleito de Salvador Allende. Um golpe feito pelos setores mais reacionários do Chile e que levou mais de 30 mil pessoas ao desaparecimento e à morte. Um golpe que fez com que o Chile, durante 2 décadas, vivesse sobre o regime militar e a ditadura daqueles que não admitem a escolha pelo voto. O outro 11 de setembro ficou conhecido em início desse século, quando as Torres Gêmeas nos Estados Unidos foram derrubadas, com as consequências que todos conhecem até hoje. E por uma destas ironias, nós temos hoje, deputado Scarnavaca, aqui no nosso estado, o 11 de setembro do PSTB e do governo Richa. E quando eu digo 11 de setembro do PSTB e do governo Richa, eu estendo, deputado Plauto, a todos aqueles que durante 8 anos apoiaram o governador Carlos Alberto. Aqueles que se mantêm apoiando, e eu acho que fazem por consciência, e aqueles que apoiaram quando era mais fácil apoiar e fizeram-no por a questão de estar no governo e conseguir as benesses que o governo obviamente dá. Foi assim no dia 29 de abril, foi assim no dia 12 de fevereiro, foi assim quando se votou aqui o tal reajuste ou não reajuste dos servidores, foi assim no ajuste fiscal, foi assim quando nós fizemos tantas votações aqui polêmicas e que o governador Carlos Alberto sempre teve a sua maioria folgada, tranquila, nos seus 7 anos e meio de governo. 7 anos e meio de governo que nós, em 2011, no início do governo Richa, apontávamos aquilo que, infelizmente, viria a acontecer mais tarde. A contratação de aviões sem licitação, feitas de uma empresa PMR, que havia oferecido o preço maior, mas que depois foi desclassificada e contratada uma terceira, que, aliás, o seu dono, Pedro Manuel, esteve junto com o governador em Miami. Os escândalos da alimentação nos presídios, com as empresas que servem alimentos em presídios, 3 delas, que nós sempre denunciamos aqui, envolvidas em situações, no mínimo, duvidosas. Um deles, o dono da Risotolândia, viajando com o governador, segundo denúncias feitas no Quadro Negro. As questões da recuperação das rodovias, feitas por empreiteiras historicamente ligadas ao governo do governador Carlos Alberto Richa. As questões vinculadas à Sanepar, à Copel, à Compagás, à UEGA, o Tudo Aqui Paraná, o Paraná Previdência, as compras sem licitação, as penitenciárias não construídas, o reajuste dos servidores congelado por 3 anos, a parte do primeiro mandato feito com o vice-governador Flávio Arnes e a segunda parte do segundo governo feito com o governador Cida Borghetti. E a pergunta que eu faço, deputado Maurício Requião, e obviamente que a sociedade vai fazer hoje, é quem apoiou durante esses 8 anos o governo Richa? Deputado Tadeu, Vossa Excelência usa o horário do PT. Vossa Excelência está inscrito no grande expediente. Pois não, pode continuar, por mais 15 minutos.
que é o papel que nós temos que fazer aqui, deputado Pacheco, professor Tercílio, outros deputados que nesses 8 anos, ou parte desses 8 anos, fizeram as críticas necessárias, nunca pessoais, mas necessárias, ao governador Richa, ao seu secretariado e aos desvios que o seu governo mostrava desde o início. Desde o início. Talvez quem sustentou, quem apoiou, preferisse não ver. Não quis ver a Operação Quadro Negro, não quis ver a Operação Publicano, não quis ver que aquele senhor primo distante operava para o governo, não quis ver que aquele senhor da sogra, que já há mais de 20 anos acompanha o governador e acompanhava seu pai, tinha fortes implicações no governo, não quis ver que a BR, ou a PR-323, tinha indícios de superfaturamento e nunca tocaram no assunto, enquanto foi conveniente, não quis ver que as tais patrulhas rurais escondiam muito mais do que aquilo que aparentava ser. E hoje nós temos 2 operações distintas, embora envolvam o mesmo governo. 2 operações que, uma delas, teve por objetivo, ligada à 53ª fase da Operação Lava Jato, teve por objetivo prender o senhor Deonilson Roldo, ex-chefe de gabinete de Richa, o senhor Jorge Aterino, que já foi tantas vezes falado aqui, apontado como operador financeiro do ex-governador, e também denunciado na Operação Quadro Negro, pelo senhor Fanini, que era amigo pessoal do governador, que, aliás, agora começa a ter muito mais crédito do que um simples bandido, como foi dito aqui pelo ex-líder do governo Richa, o deputado Romanelli, que era um simples bandido tentando se safar. Parece que não é um simples bandido tentando se safar, porque tudo o que ele falou agora está sendo confirmado em outra operação. O senhor Tiago Correia Adriano Rocha, braço direito de Aterino, e 3 pessoas que foram presas hoje, mas que haviam sido pedido a sua prisão na Operação Lava Jato, nessa operação batizada de piloto, que era o José Richa Filho, o senhor Ezequias Moreira Luiz Abiantum, e que foram negados esses 3 pedidos pelo juiz Sérgio Moro de prisão. Foi determinado pelo juiz Sérgio Moro a prisão dessas outras 3 pessoas. E o Ministério Público Estadual, através do GAECO, realizou outra operação hoje. Essa operação que tem o envolvimento destas e de outras pessoas e que investiga a lavagem de dinheiro do programa Patrulha no Campo do governo estadual. Nesta operação, que busca, foram emitidos 15 mandatos de prisão, 12 já foram cumpridos, 26 de busca e apreensão em Curitiba, Londrina, Santo Antônio do Sudoeste e Nova Prata do Iguaçu. As pessoas que foram presas ou detidas, o termo talvez técnico, ainda que até um limite de 5 dias, não são quaisquer pessoas e, obviamente, que isso não alegra a Assembleia Legislativa. Não alegra a Assembleia Legislativa. Nem os que o apoiaram, que obviamente deve estar se perguntando por que entraram naquele camburão e muitas vezes sofreram diversas vezes o impedimento de andar nas ruas, e nem a nós da oposição, senhor presidente, que por diversas vezes fizemos essas denúncias. Não alegra, porque todos, de alguma forma, aqueles que fazem política, acabam tendo que responder pelo que fizeram e pelo que não fizeram. Nós sabemos o que nós dissemos aqui nesses 8 anos. Eu sei o preço que nós pagamos do ponto de vista político nestes 8 anos também. Nós sabemos, os prefeitos que nós apoiamos, deputado Nelson Justo, o que passaram. E eu dou um exemplo. A prefeita Leila da Lapa, em 4 anos, talvez tenha sido recebida uma vez, porque era a Leila do PT. Assim como outros prefeitos do PT que não quiseram dobrar o joelho. Teve alguns que quiseram, outros não quiseram. E por não quererem, pagaram o preço. Mas é assim a política. E hoje está detido o governador Beto Richa, ex-governador Carlos Alberto,
a senhora Fernanda Richa, esposa de Carlos Alberto Richa, ex-secretário da Família e Desenvolvimento Social, o senhor Deonilson Roldo, ex-chefe de gabinete do ex-governador, o senhor Pepe Richa, irmão de Beto Richa, ex-secretário de Infraestrutura, o senhor Ezequias Moreira, que eu aqui nessa tribuna falei que deveria estar preso há muito tempo, só não foi preso porque o governador arrumou um cargo para ele, porque era seu amigo, o senhor Luiz Abiantum, que foi para a cadeia, saiu da cadeia e agora volta para a cadeia, primo, ainda que o governador diga distante, mas primo do governador. O senhor Edson Casagrande, ex-secretário de Assuntos Estratégicos do Paraná, empresário da Terra Brasil, que não teve mandato cumprido. O senhor Celso Frari, empresário da Ouro Verde, que aluga equipamentos. O senhor Odair W. Petri, o senhor Dirceu Pupo, que é contador. O senhor Joel Malucelli, empresário da J. Malucelli, proprietário do Grupo Band, da Band News, da CBN, do Metro Jornal em Curitiba, que não teve o mandato cumprido porque, segundo seus amigos, está em viagem na Itália. O senhor Emerson Cavanhago, segundo o Ministério Público Laranja, de Edson Casagrande. O senhor Robson Cavanhago, segundo o Ministério Público, Laranja de Edson Casagrande. O senhor Túlio Bandeira, procurador de Edson Casagrande. O senhor André Felipe Bandeira, procurador de Edson Casagrande, que não teve mandato cumprido. As buscas foram dirigidas a 16 residências, 4 veículos, 1 escritório político, 4 empresas de Curitiba, 7 DR, e o mandato foi cumprido no Palácio Iguaçu, visando acesso à agenda de 2014. De acordo com o senhor Leomir Batiste, coordenador do GAECO, as investigações estão em sigilo e, por isso, não é possível saber mais detalhes. Obviamente, senhor presidente, senhores deputados, que nós, não de hoje, temos apontado que isso iria acontecer. Não de hoje. Sabem os senhores aqui que há mais de 7 anos eu venho a essa tribuna, outros deputados têm vindo, falando a mesma ladainha, que o senhor Carlos Alberto Richa, se não tinha envolvimento direto, tinha por omissão envolvimento indireto com uma série de situações que aconteciam no Paraná. E sempre todas essas afirmações foram rechaçadas como sendo nada mais, nada menos do que apenas discurso político. Agora, segundo o blog de um jornalista bastante conceituado no Paraná, que eu vi agora há pouco, o senhor Celso Nascimento, teria ele, Celso Nascimento, afirmado, está afirmando, que a prisão de Carlos Alberto se deve a um áudio onde ele afirma ter recebido o tico-tico, entre aspas, dos empreiteiros. Entendido aí como sendo a propina recebida e gravada em áudio. A pergunta que nós fazemos, obviamente, é: quem vai defender o governo Richa? Quem vai defender os 7 anos e meio de governo Richa? Quais serão aqueles que subirão àquela tribuna para fazer a defesa? Aqueles que eram seus apoiadores e aqueles que hoje não são mais seus apoiadores, mas que foram, por questões obviamente ideológicas, seus apoiadores. Quem, deputado Guto Silva, Vossa Excelência que é da região oeste, quem irá reconhecer que recebeu dezenas de ambulâncias, carro de corpo de bombeiro, emendas, nem sempre de forma transparente, para os seus prefeitos, viagens nem sempre esclarecidas, cargos nunca revelados, benefícios para eleição, reeleição e para vereadores e prefeitos? Quem? Porque alguém há que se fazer, a se prontificar a fazer essa defesa. Não seremos nós, obviamente. E volto a dizer, não se trata da pessoa do senhor Carlos Alberto Richa, nem do seu irmão e nem da sua esposa. Porque eu não entendo que essas coisas devam ser misturadas. Não por uma preservação da sacrossanta família para alguns hipócritas, como sendo o espaço privado que não pode ser encostado. Não. Mas são pessoas que estão respondendo não pela sua vida pessoal,
mas pela sua vida política e pelas suas ações partidárias e políticas. E é nesse sentido que nós entendemos que é preciso que seja feita a devida fala e o devido esclarecimento. Quem? Porque hoje todos os seus amigos, todos os seus apoiadores, certamente estão se perguntando, ou não sabiam, ou desconfiavam, ou sabiam e preferiam não falar. E eu falo isso, senhor presidente, com muita tranquilidade, porque ouvi daquela tribuna de um deputado do PSDB, ouvi e vi na rádio e na televisão deputados de outros partidos, alguns que já não estão mais, aliás, no partido do governo, dizer que quando o Lula foi preso, não haveria ninguém, deputado Nelson Justus, que se levantasse para fazer a sua defesa. Que quando o Lula foi preso, ficaria preso, e muitos comemoraram, dizendo que jamais isso aconteceria com o governador Richa ou com o seu governo, porque não havia uma vírgula para falar de seu governo. E nós não estamos falando de delações. Quando Lula e outras pessoas do PT foram presas, inclusive o senhor André Vargas, porque usou o jato daquele doleiro conhecido, que jurou de pé junto no Banestado que nunca mais iria fazer o que havia feito e voltou a fazer na sequência, nós viemos aqui nessa tribuna fazer o debate. Agora, eu não sei se o jato do senhor Joel Malucelli, suplente do senador Álvaro Dias, se é usado ou não, mas se é preciso que o senador Álvaro Dias faça um esclarecimento também. Aliás, o senador Álvaro Dias, mais impoluto do que ninguém, maior defensor da moral, da família, dos bons costumes e da luta anticorrupção, talvez seja a pessoa que mais deva dizer se usou ou não usou o jato do senhor Joel Malucelli. Porque a César, deputado Plauto, não basta, a mulher de César não basta ser honesta, é preciso parecer honesta. Nós não somos, em absoluto, defensores dessa moralidade hipócrita, porque todos nós cometemos, em algum grau, em algum momento, podemos cometer erros. Podemos. O que não se pode é a vida toda fazer o discurso e a outra prática. Então eu espero que o senador Álvaro Dias, agora presidenciável, possa dizer se usa ou não usa o avião de uma pessoa que está com mandato de prisão por corrupção. Ou será que o senador vai dizer que o senhor Joel Malucelli é um suplente distante? Ou será que os apoiadores do senhor Richa vão dizer que o governador foi um governador distante? Que a senhora Fernanda foi uma Fernanda distante? Que o senhor Pepe Richa, que tanto fez, deputado Plauto, para tanta gente, foi um apoiador distante? Se aqueles se beneficiarem, inclusive aqui dentro, às vezes com votações, e Vossa Excelência, deputado Plauto, sabe do que eu estou falando, com votações que tiraram pessoas para o Tribunal de Contas, vão ficar quietos, vão fazer de conta que não aconteceu nada. Nós não estamos aqui pretendendo julgar ninguém porque não temos esse direito e eu não tenho essa pretensão. Mas nós queremos, pelo menos, que as pessoas digam aquilo que sempre nos acusaram. Se de fato o que está acontecendo é uma situação que cria um mínimo de constrangimento para partidos aliados e para pessoas que durante 7 anos e meio juraram amor, juraram fidelidade, juraram honestidade eterna ao senhor Carlos Alberto, e hoje vem a família inteira, não foi o Carlos Alberto, a família inteira colocada na prisão. Que dirão? Que é perseguição do GAECO? Que é perseguição da Lava Jato? Que é para beneficiar o senhor Flávio Arnes? Que é para beneficiar o outro candidato? Não sei. Mas dizer que não sabia de nada, que não tem nada, que não viu nada, que não quer nada, é fazer o papel da avestruz. Talvez não dê para dizer nada mesmo. Porque, como eu falei aqui no início, senhor presidente, depois de aviões, alimentação em presídio, recuperação de rodovias, Copel, Compagás, UEGA e tudo aqui Paraná, Previdência, compra sem licitação, penitenciárias não construídas, Operação Quadro Negro, Operação Publicano, Porto e Paranaguá,
dizer alguma coisa se torna irrelevante. O senhor Richa está preso.